Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal, comigo, Tia Paola. Fico muito feliz em estarmos mais uma vez aqui. Hoje nós vamos falar de um momento muito importante na Bíblia, que se refere à Páscoa. Eu espero que vocês gostem dessa história, porque tá muito legal. Então, bora ouvir a história? Então, crianças, vamos começar a nossa história. Essa história está toda nessa caixa, a caixa da Páscoa, que representa a verdadeira Páscoa. O que é a Páscoa, tia Paola? A Páscoa é aquele dia muito legal que muitos se presenteiam com chocolate. E aí também ficam, além de trocando ovos de chocolate, que é uma delícia, também relembra aquele coelhinho. Mas esse coelhinho não faz parte da nossa Páscoa, crianças. Esse coelhinho é apenas um animalzinho lindo. Olha que gracinha, muito fofinho. Serve como um bichinho para a gente ter em casa ou até mesmo um bichinho de pelúcia, daqueles que a gente brinca, mas não tem nada a ver com a nossa Páscoa. A representação da nossa Páscoa não é o coelhinho e nem o ovo da Páscoa, que é uma delícia, mas sim o cordeirinho. Aquele bichinho lindo, que antigamente, lá na época de Moisés, se fazia holocausto, se colocava lá oferta com esse cordeirinho. Então, é dele que a gente vai falar. Então, naquela época, criança, o povo estava sofrendo muito lá no Egito. Eles viviam como escravos, não conseguiam se libertar e clamavam a Deus por um libertador, porque eles viviam trabalhando 24 horas por dia, sofrendo naquele lugar. Então eles pediam a Deus a todo dia alguém para que os libertasse. Foi aí então que Deus enviou Moisés até o Egito. Falou com Moisés para ir lá e falar com o Faraó que aquele povo precisava ser liberto, que ele deixasse o povo vir, sair daquele lugar. Então Moisés foi lá falar com o Faraó. Olha, o meu Senhor fala com que você deixe o povo ir. Mas ele, crianças, não deixava, porque ele tinha um coração muito endurecido. E aí o Senhor começou a mandar um monte de pragas para aquele lugar. A primeira praga que o Senhor mandou foi a água. A água se transformou em sangue, crianças. Ninguém podia beber daquela água, porque a água era assim, ó, toda em sangue. Essa foi a primeira praga que o Senhor mandou. E aí o Senhor ficou mandando que Moisés fosse lá de novo falar com o Faraó. Mas Faraó não deixava o povo ir. Então o Senhor mandou a segunda praga, que foi a praga de rãs. Eram tantas rãs, criança. O povo ficou sem saber o que fazer, porque era rã pulando para todo lado. E aí, mais uma vez, o Senhor mandou que Moisés falasse com Faraó, mas ele tinha o coração endurecido e não permitiu que aquele povo saísse de lá do Egito. Então, ele mandou a praga de piolhos, foi a terceira praga, e aquelas pessoas todas coçando seu cabelo, coçava muito, era muito piolho. E mais uma vez, Moisés foi lá achando que ele liberaria o povo, mas ele não liberou. Então o Senhor mandou a quarta praga, e essa praga foi a praga das moscas. Eram tantas moscas, crianças. Olha que tristeza. Todo lugar tinha mosca e as moscas pousavam na comida, na bebida. Ai, era uma coisa horrível. Mas mesmo assim,
ele não aquebrantou o coração dele. E Moisés mais uma vez foi lá e a resposta dele foi não. Então o Senhor mandou a 6ª praga, a praga das úlceras. Crianças, todas as pessoas tinham machucados no corpo e aquilo doía tanto e eles cuidavam, mas não adiantava, continuava abrindo mais e mais feridas. Mas mesmo assim, Moisés não liberou o povo para vir embora do Egito. Então o Senhor começou a matar todos os animais. Isso mesmo, crianças, vários animais foram mortos, mas mesmo assim ele ficou com seu coração endurecido e não deixou o povo sair do Egito. Moisés foi lá e o Senhor disse a ele: fala com Faraó para deixar meu povo ir para que ele me sirva. Mas Faraó era tão ruim, crianças, que não liberou. E aí foi a 7ª praga. Olha, crianças, a praga da saraiva caía como se fosse gelo, granito por todos os lados. Foi uma coisa horrível, quebrou telhas das pessoas, das casas, destruiu muita coisa. Mas mesmo assim, Faraó não permitiu que o povo saísse de lá. E as pragas só foram continuando, crianças. A 8ª praga foi a praga dos gafanhotos. Eram tantos gafanhotos, crianças, que as pessoas não conseguiam nem ver o chão de tantos gafanhotos. E aí, mesmo assim, ele não liberou o povo dele, o povo do Senhor, para poder sair dali. E a 9ª praga foi a praga da escuridão. Ninguém conseguia se ver, crianças, era muita escuridão para tudo quanto é lado. Mas mesmo assim, Faraó endureceu o seu coração e não deixou que aquele povo saísse. E aí, crianças, o último intimato que o Senhor tinha dado a Faraó foi para que ele deixasse o povo sair, porque senão ele ia mandar matar. Os anjos da morte iam passar e iam matar todos os primogênitos. Vocês sabem o que são primogênitos? São aqueles filhos que nasceram primeiro na família, são os mais velhos. De repente, você é o filho mais velho. Eu sou da minha mãe o filho mais velho. Então, se eu tivesse naquela época, eu também morreria. Ai, que tristeza, gente. Mas mesmo assim, Faraó endureceu seu coração. Primeiro ele disse que podiam sair e depois ele deu a palavra contrária, falou que não ia permitir. E aí, o Senhor falou com Moisés para que alertasse o seu povo, para que o povo do Senhor passasse sangue nos umbrais das portas. Olha, isso aqui é uma portinha. Uma portinha. E aqui eles passaram nos umbrais das portas todo o sangue. O sangue tinha que ser, crianças, do cordeiro. Voltou aí, viu? O cordeiro tinha que ser bem novinho e ele não podia ter manchas. Ele tinha que ser novo e sem manchas, todo bonitinho assim, ó. Então eles mataram o cordeiro e aí passaram nos umbrais das portas o sangue desse cordeiro. E aí o Senhor fez com que a 10ª praga acontecesse. Mas também o povo do Senhor depois ia se reunir com todos da família e comer o pão sem fermento e as ervas amargas que o Senhor ordenou. E assim fez o povo de Deus. Estavam lá todos reunidos em sua casa, na mesa, festejando a libertação do povo. E aí o Senhor passou a última praga, que foi a praga dos primogênitos. E inclusive o filho de Faraó morreu nesse dia, porque ele não respeitou o Senhor. O Senhor mandou ele liberar o seu povo daquela escravidão, mas ele não aceitou. Infelizmente aconteceu isso. E aí aquele povo saiu da terra do Egito e o povo saiu do Egito. Eles puderam fazer a vontade do Senhor, sair daquela escravidão. Eles foram, crianças, totalmente libertos daquelas amarras.
daquela prisão que eles viviam como escravos. E aí sim, Moisés pôde levar o seu povo para caminhar no deserto e sair dali rumo à terra prometida. Foi muito legal. E assim foi constituída a primeira Páscoa. E aí, crianças, se passaram muitos anos depois dessa primeira Páscoa e o povo começou a fazer um monte de coisa errada. Começou a deixar entrar o pecado no seu coração. Porque quando nós deixamos o pecado entrar no nosso coração, crianças, o Senhor deixa o nosso coraçãozinho. E aí nós ficamos afastados do Senhor. Romanos 3:23 nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que quer dizer destituídos, tia Paola? Afastados, estamos longe da glória do Senhor. Por quê? Porque o pecado entra no nosso coração. Mas aquele povo precisava de ajuda, crianças. E aí Jesus veio ao mundo. O Senhor mandou o seu único filho, um bebezinho tão bonitinho. E aí ele veio através da mamãe Maria e José. Ele veio como uma criança normal, mas ele não era normal. Ele era o libertador daquele povo que estava sofrendo com o pecado, crianças. E Jesus foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí teve um dia, crianças, que o Senhor precisou cumprir o plano perfeito, o plano da salvação, para que todo o povo que estava ali sofrendo pelo pecado viesse a ter mais intimidade com o Senhor. E aí, crianças, não teve jeito. Aquela cruz era a única condição que o Senhor tinha para poder salvar toda a humanidade. E aí colocaram ele naquela cruz e ele foi sofrendo com aquela cruz pesada. Olha, crianças, ele sofreu muito. Foi como um cordeirinho no matadouro, mas sofreu por mim e por você. E aí, crianças, foi chegado o dia que ele foi colocado naquela cruz. E aí ele deu a vida dele por mim e por você. Mas, crianças, aquela cruz foi uma cruz de amor, porque Jesus tinha tanto amor por mim e por você, que se deu lá naquela cruz pela morte do meu e do seu pecado. Hoje, nós não estamos tão longe mais do Senhor, porque Jesus, ao terceiro dia, ele já não estava mais lá. Ele ressuscitou, crianças. Glória a Deus por isso. Ele ressuscitou e vivo está hoje para a honra e glória do Senhor no nosso coração. E hoje nós temos ele para amar, para adorar, para bendizer no nosso coração. Mas aqui não estamos sozinhos. Ele deixou o Espírito Santo, tudo por amor a cada um de nós. Ai, que felicidade! Podemos estar mais perto do Senhor, porque Jesus se deu por nós. E assim foi a segunda Páscoa, crianças. Então, não vamos comemorar aquele coelhinho, porque o coelhinho não tem nada a ver com a nossa Páscoa, mas sim o Cordeiro do Senhor, o Cordeiro de Deus. Ele sim tirou o pecado de todo o mundo. E hoje nós estamos mais perto do Senhor, porque temos a Jesus. Jesus foi lá naquela cruz do Calvário por mim e por você. Receba o Senhor. Se você ainda não conhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, recebe Ele hoje, porque você vai estar mais perto dele. Então vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, Santo e poderoso Deus, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, relembrando, Pai, tudo aquilo que Tu passou naquela cruz, Senhor, toda a Tua jornada de dor e sofrimento, amado Deus. Oh, Senhor, se há alguém neste momento que está ouvindo esse vídeo, Pai,
e que queira, Senhor, te aceitar como único e suficiente Salvador. Que o Senhor receba essa pessoa e escreve o nome dele no livro da vida, Pai. É o que eu te peço, meu Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Então, domingo, dia de Páscoa, nós vamos relembrar tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Nós vamos sim comer o nosso chocolate, porque é muito gostoso. Você pode comer o seu chocolate, mas você nunca se esqueça que Jesus foi quem morreu naquela cruz por mim e por você, pelos meus pecados e pelos seus. Tá bom, meus amores? Que o Senhor possa te dar uma maravilhosa Páscoa e que você fale para as pessoas: Feliz Páscoa! Pelo Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Tá bom? Fiquem todos na paz de Cristo e Feliz Páscoa! Tchau, tchau!